Nós te agradecemos nessa noite, Pai, pela tua presença neste lugar, pela tua presença gloriosa neste lugar, Pai. Os céus da terra nessa noite, Pai. Os céus neste lugar nessa noite. Eu sei que nessa noite, Senhor, você tem algo para derramar sobre nossas vidas. Derrama dos céus, Senhor, não retém os céus nessa noite. Não retém, Senhor, um pedido, um clamor da tua igreja. Não retém os céus, vem com a tua palavra sobre nossas vidas nessa noite. Nós te agradecemos neste lugar, Pai, pelo privilégio que temos de estarmos aqui reunidos, te adorando, exaltando o teu santo nome, engrandecendo o teu santo nome. Esses louvores entoados aqui, as danças entoadas aqui são para o Senhor. São somente para o Senhor. Não são para homens, Pai. Não são para homens, porque nós não fazemos adoração para homens. Nós adoramos o teu santo nome neste lugar. Recebe nessa noite, Pai. Sonda corações aqui neste lugar nessa noite. Oh, coração, Saramachurocoturiá. Oh, oh, aleluia. Você pode dar uma expressão de gratidão a Deus, de alegria a Deus essa noite neste lugar. Estava sentado ali, o Espírito Santo de Deus sussurrava em meu ouvido sobre estação. Você pode se assentar, querido. Eu não... Algumas coisas que a gente não entende, mas Deus fala, está mudando a estação. Nós estamos numa estação, Ele falou, mas essa é a estação dos homens. A minha estação está mudando, e algumas vidas aqui nessa noite está mudando a estação de Deus para você, querido. Alguns a estação de sequidão. E Deus fala, está mudando a sequidão, está passando essa estação. Passou. Há um novo tempo nessa noite. Deus estou derramando um novo tempo em algumas vidas aqui. Uma estação, como a gente fica naquela expectativa de uma mudança nas nossas vidas, né? Muda alguma coisa, Deus, na minha vida, chacoalha alguma coisa na minha vida, faz alguma coisa na minha vida. Aí Deus falava, estação. Eu estou mudando estações de algumas pessoas. Mas eu estou numa estação agora, acho que entra o inverno agora. Eu falei, Deus, mas é o inverno que chega agora. Ele falou, não, é o inverno para os homens, mas a minha estação, ela está mudando nas vidas. A sequidão passou, querido. Para alguns a sequidão está passando nessa noite. Deus nessa noite Ele libera os céus, Ele abre os céus, derrama sobre a vida de algumas pessoas aqui algo sobrenatural. Como entender isso nessa noite? Abre o teu coração para entender as coisas de Deus. Estação, grave isso no teu coração, uma nova estação. Uma estação, Paulo, uma estação nessa noite. Não a estação dos homens, mas a estação de Deus. Flores. Oh Deus. Não retenha os céus nessa noite, Pai, é o clamor da tua igreja. Nós queremos os céus na terra nessa noite, só um pouquinho, Senhor. Nós saímos daqui encharcados da tua glória, da tua presença. Não tem sentido reunirmos aqui, Senhor, se a tua glória, a tua presença não vir sobre nossas vidas. Se a tua glória e a tua presença não vir sobre nossas vidas. Manifesta nessa noite aqui, Senhor. Ativa corações aqui nessa noite. Alinha o coração dos homens com os teus nessa noite, Senhor, com o teu nessa noite. Acende nessa noite a chama. Muda a estação nessa noite, Senhor, de teus filhos, das tuas filhas que estão aqui, Pai. Oh, derrama a água dos céus nessa noite.
Oh, anseio nessa noite, querido, pela presença, a glória do Senhor. Oh, nós podemos entoar louvores aqui e sair daqui da mesma forma. Ah, se não é a glória do Senhor, se não é a presença dEle. Com Moisés, eu não saio daqui sem a tua presença e a tua glória. Eu não me movo daqui sem a tua presença e a tua glória. É todos os dias nós temos que fazer isso. É a expressão nossa para Deus. É a nossa expressão para Deus. Eu não me movo, tenho a tua presença e tenho a tua glória, Senhor. Por muito tempo nós andamos na nossa força, do nosso jeito, mas sempre dá errado, sempre dá errado. É por isso que chega uma hora e fala: Deus, eu não me movo sem a tua presença e sem a tua glória. Sabe, nesses dias nós passamos e Deus começou a falar para mim dessa sequidão, desse tempo. E daqui a um mês nós fazemos 1 ano que estamos aqui. Sabe, irmãos, ontem Deus fez um negócio tremendo. Deus fez umas coisas tremendas. Eu não posso falar para você, é uma coisa assim bem particular, só deixar você com um gostinho de querer saber o que será. Mas eu posso dizer para você, Deus fez umas coisas sobrenaturais. E Deus está fazendo. Ah, você recebeu casa e carro? Não, algo de Deus. Resposta de Deus, Deus mesmo no coração. Deus falando: sou contigo. Não temas. Não temas. Porque é muito fácil nós, como eu falei quinta-feira, é muito fácil nós retrocedermos. Mas quando nós retrocedemos, diz Hebreus que aí nós não agradamos a Deus quando nós retrocedemos. E Deus falou: o meu justo vive pela fé. Não retroceda. Não retroceda. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. Eu e você somos a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então é a igreja que se move contra o inferno, não o inferno contra a igreja. É nós que temos que se mover. Nós ficamos esperando o ataque do inferno, enquanto nós temos que atacar o inferno, esperando ele vir contra nós. A ação é nossa, não do inferno. É por isso que nós falamos: ah, está tão difícil, ah, estou tão frio. Não, mas você que ataca o inferno. Quando está assim é porque o inferno está vindo contra você. E nós precisamos nessa noite realmente entendermos isso que Deus colocou em nós. O reino dele está dentro de nós. Manifeste esse reino, expresse isso para fora. Bote isso para fora. Você não vai conseguir, querido, nesses dias conter aquilo que Deus colocou em você. Não adianta você conter. Quando você começa a conter, vem as lágrimas, vem aquela coisa assim gostosa dos céus, falando: não consigo. Para onde irei? Para onde me ausentarei da tua presença? Se vou mais longe, o Senhor está. No mais alto o Senhor está, no mais profundo o Senhor está. Para onde irei? Para onde você fugirá? Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Estão em todos os lugares. Nós precisamos conhecer o Deus que servimos. Não é um Deus qualquer. Não é um Deus que é uma estatinha, que é colocado dentro de uma caixinha. Não. Deus não é limitado. Nós não servimos um Deus limitado, queridos. Nós limitamos o agir de Deus nas nossas vidas, mas Ele não é limitado. Ele não é limitado. Quando você entende isso aí, então você começa a desfrutar aquilo que a Bíblia fala, que nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos e filhas de Deus. Filhos e filhas de Deus. Não mais um evangélico, um cristão, mas sim filhos de Deus. E a terra está aguardando a tua manifestação. Há uma ardente expectativa pela manifestação dos filhos de Deus, de homens e mulheres que entendem as coisas do reino. E nesses dias, se você não estiver conectado com as coisas do céu, você não vai entender. Você não vai entender o que Deus está fazendo. Por isso que nós temos que estar ligados com as coisas dos céus. Se nós estivermos almáticos, nós não vamos entender as coisas de Deus. Nós não vamos entender o que está se movendo nos céus. O que Deus está fazendo nesses dias. E aí nós começamos a olhar tudo como uma dificuldade, uma crise. E todo dia nós vamos ter crise. Todo dia nós vamos querer desistir. E todo dia. Se encha do Espírito nesses dias, querido.
Mais de ti, Senhor, mais de ti, mais de ti. Ah, mas eu não... Mais. Busque. Eu não saio daqui sem a tua glória, eu não saio daqui sem a tua presença. Eu quero a tua manifestação na minha vida. Eu não vou me conformar. Queridos, não se conforme com a vida simplesmente de crente, de vir à igreja e vir, estou vindo, como um crente de domingo à noite. A espada do Senhor, ela diz em Hebreus que ela é como uma espada de 2 gumes, que ela vem, ela vai fazendo, cortando, fazendo separação de corpo, alma e espírito. Só ela pode fazer isso. E ela está fazendo isso nesses dias. Ela está cortando dessa forma, separando isso. Filhos. Ela está separando filhos maduros de filhos que não são maduros, dos que entendem e daqueles que não entendem. Nesses dias Deus está separando essas coisas, está vendo aonde está o teu coração. E só a palavra de Deus que é apta para discernir isso. Os pensamentos, o que passa no teu coração, só a palavra de Deus. Não se assuste. Mas é só Deus, é verdade. Quando você começa a ler a palavra, você fala, mas isso aqui foi escrito há tanto tempo, por que ela fala comigo? Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz. Ela corta. Ela vem separando as coisas, ela vem fazendo cura, transformação. É a palavra de Deus que nos liberta. Não são homens. É a palavra de Deus que nos liberta. E é por isso que o intuito de estar aqui nesses dias reunidos e falando é que você busque nisso. Busque na palavra de Deus. Se aprofunde nas coisas de Deus. Queira mais de Deus. Para você ir para o teu secreto com Deus. Para você abrir a porta do seu quarto, entrar lá e ficar no secreto, você e Deus. Porque senão você não vai resistir nesses dias, querido. E você não vai entender o que está acontecendo. Você não vai entender o que Deus está fazendo nesses dias. O que Deus quer que você viva nesses dias não é o evangelho simples, mas é o evangelho integral. É o evangelho de renúncia? Sim. E quando dizemos a loucura que é o evangelho que você vai perder algumas coisas? Sim. Mas que duro. Para Jesus não foi porque ele perdeu a vida dele. Ele falou, se eu pego a sua morte, eu vivo para você viver a tua. Viva a minha. Viva a minha. Enquanto nós não entendemos, enquanto não gerar uma transformação dentro de nós, enquanto não gerar uma transformação dentro de nós, o reino de Deus está adormecido dentro de nós. Está dentro de nós. E para ver essa transformação nesses dias, isso vai custar, isso vai doer bastante. Porque nós falamos que crescer em Deus, ele vai custar alguma coisa. Para uma criança, quando ela cresce, vai doendo algumas coisinhas nela, vai crescendo, mas sente dor no pezinho, na perninha, logo no braço, vai doendo. Mas ela precisa crescer, ela não pode ficar pequenininho, o tempo todo um bebezinho. Senão ela está doente. E o nosso crescimento é um dia após o outro. Nós vamos adquirindo as coisas com Deus de glória em glória, dia em dia, dia após dia, Deus vai acrescentando em nossas vidas. Mas depende da abertura do teu coração, daquilo que você tem feito para o Senhor, daquilo que você tem buscado lá no teu quarto. Porque é fácil nós virmos aqui e dançarmos e cantarmos e gostoso, que bom, a glória de Deus, tremenda essa presença. Mas o que fazemos com aquilo que recebemos fora dessas portas? Não é a denominação que está aguardando a manifestação dos filhos, é a terra, é lá fora, querido. É ela que está aguardando a manifestação dos filhos. Há uma expectativa lá fora, aguardando a tua manifestação, a minha. E se você não for, irmão, se você não deixar ser transformado por Deus, você não vai ver as coisas de Deus acontecer. É por isso que muitas vezes é aquele medo das pessoas estarem 10, 20,
30 anos. Eles não estão vendo a mudança dessa estação que está acontecendo. Ele sempre fica na estação do inverno. Sempre é frio. E aquela estação já passou e o cara está naquela estação ainda. E Deus falou, já passei essa estação, mas você está nessa. Porque não deixa abrir, não abre o coração para que haja uma transformação. Algumas coisas que passam em nossas vidas, algumas coisas que passaram em nossas vidas, não tem como voltar mais, querido. Por mais que você ouça aquela música, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Tem umas coisas que você não vai querer. Foi maldição na sua vida, eu não quero. E não adianta mais dizer aquele locutor de futebol, não sei se ele diz ainda, não adianta chorar o leite derramado, já era. O que passou, querido, passou. Por isso que a Bíblia fala de transformação, ela fala de mudança. Não tem como você voltar e querer mexer no lixo lá atrás, as coisas que passaram. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás. Ah, mas eu fazia passado. Ah, mas eu vivia passado. Há um novo tempo, as pessoas vivem querendo comer o maná de ontem, mas não serve. A Bíblia diz que quando eles guardavam, apodrecia. Aquilo não serve para nada, apodreceu, não serve mais. Temos que buscar mais hoje. Hoje eu quero mais nos céus. Não espere nos homens, espere dos céus, queridos. E como? Eu tenho que buscar dos céus. Como eu busco em espírito? Não na alma. Não na alma. Aí você vai experimentar a transformação de Deus na sua vida. E o que Deus vai fazer na sua vida. Ontem nós estávamos aqui no estudo e a Inês trouxe um exemplo bem legal que diz que você não vai viver esse evangelho na alma. Você não vive o evangelho. Você não vive a palavra de Deus na alma. Não vive, você só vive no espírito. Porque se você vê na alma é emoção e razão. Emoção e razão, emoção e razão. Mas no espírito não. No espírito não, no espírito você entende as coisas do céu. Você se move pelas coisas do céu. E quando você vive no evangelho da alma, você tem emoções e razão. Vamos ter sempre crises todos os dias, todas as horas. Ora nós queremos Deus, ora não queremos mais. Eu não sei se a colocação é correta, mas tem hora que Deus fala, eu não entendi, eu te criei, nem eu entendo você. Eu imagino que Deus às vezes faz assim, ele falou, eu criei você, eu te formei aqui antes do ventre materno, mas nem eu conheço você. Parece que agora o cara vai subir, mas de repente, puf. Se você viver nesses dias que da orientação que nós temos dado aqui, e não tem outra, se viver o evangelho da alma, da emoção, da razão, você vai ter crise todos os dias. Porque o evangelho não se entende na alma, se entende no espírito. Porque as coisas de Deus só se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2, 6, 16 fala sobre isso. Abram lá. Eu não sei se percebeu, mas eu entrei na palavra. Depois nós fazemos toda aquela liturgia depois. Primeira Coríntios capítulo 2. Não é sobre isso que eu vou pregar, mas eu queria compartilhar algumas coisas com vocês nessa noite sobre isso. Eu estou só na introdução aqui de algumas coisas. Lá no versículo 9, pode começar ali no 9, eu ia pensar no 6, mas vamos no 9. Não, vou voltar no 6. Vamos lá no 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século, nem os dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistérios, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito,
porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, quem o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Tem a mente de Cristo, querido, para você transformar, para você mudar uma geração, para a mudança começar em você. Nós temos que ter a mente de Cristo. Nós não podemos ter mente humana. Não olhe as coisas de Deus com olhos humanos, com a razão e emoção. Você não entende as coisas de Deus. Nós temos que se movimentar no Espírito, decidir espiritualmente, buscar em Deus. Isso não acontece só de vir um culto no domingo, numa quinta, numa reunião de sábado. Acontece numa intimidade, num relacionamento, numa busca constante. Numa busca constante. Não só quando vem um pregador diferente você se arrepia, não. E você cai, agora sim, não. É uma busca constante. É uma busca constante. E eu ouso pegar aquela passagem de Abacuque e dizer assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que as coisas não estão, você não está vendo flores, acredite, Deus está mudando no mundo espiritual, Deus está fazendo, e se você tem esse discernimento, você vê o que está acontecendo. Eu posso ver nesses dias, é aquilo que o Espírito Santo Deus sussurrou, a estação está mudando para alguns, a sequidão está passando para alguns, vem a primavera, vem o verão, está passando, e não é a estação dos homens, é de Deus. É de Deus. Irmãos, nós temos que morar, habitar em moradas espirituais. Temos que construir esse ambiente. Esse ambiente não vem porque você vem todos os dias à igreja, porque você tem 50 anos de igreja, porque você tem um bom entendimento, você é um bom teólogo, você é um bom estudioso. Não. Esse ambiente você constrói lá no seu quarto, lá na sua vida, lá no seu secreto com Deus. É lá que você abre a sua Bíblia, é lá que você dobra o seu joelho, e é lá que você começa a falar com Deus. E é lá que Deus começa a se relacionar com você, há um desejo do Senhor de se relacionar com você. Ele criou você para a adoração dele, mas Ele quer se relacionar com você, sabia? Ele quer conversar com você, Ele quer ouvir as suas dificuldades. E até as suas fraquezas, até as suas fraquezas. Até as suas fraquezas. E onde você vai falar? No público? Não, lá no secreto com Deus. É lá no secreto que Deus vai começar a tratar com você. Nós temos que criar esse ambiente. Ele não se cria assim, ouvindo algumas pregações eloquentes, não. Assistindo os filmes que nos fazem chorar, não. É lá no quarto mesmo, chorando, falando, gemendo, criando esse ambiente. E o ambiente é lá nos quartos. Nós aprendemos a ir para o monte. Alguns não é nem monte, desce no vale. Mas na real Deus fala: abre a porta do teu quarto, entra lá, fecha a porta, que lá no secreto eu te ouvirei. Deus quer ouvir você, querido. Isso chama-se intimidade, chama-se relacionamento. É onde Deus quer estar. Ele está procurando nesses dias a noiva para um relacionamento, para uma intimidade. Mas a noiva sempre não consegue, sempre está ocupada, sempre está com seus afazeres aí fora e não tem tempo para intimidade. E nós somos a noiva.
Eu e você somos a igreja de Cristo, sabia disso? Eu sou, não sei você é, irmão, glória a Deus, aleluia. Tem aqui a manifestação aqui da igreja de Cristo. Não é denominação, é a igreja de Cristo, nós somos. E eu sei que nesses dias as coisas vão começar a estreitar. E esses dias eu preguei um pouquinho sobre 2 Timóteo 4:3. 2 Timóteo capítulo 4. Eu vou abrir lá só para você ver. No versículo 4, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4, diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo a sua própria cobiça, como se sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão de dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Nós nunca vimos, queridos, nesses tempos, tantas informações, mas as pessoas têm tantas informações e não dão resposta nenhuma com a informação que recebem. E infelizmente as pessoas estão procurando coisas que massageiam o seu ego, que envolvam abajulações. E é por isso que Paulo orienta Timóteo: olha, vai haver tempo que não vão suportar mais. Mas diz, pregue a palavra em tempo e fora de tempo, exorta, demoeste. Em tempo oportuno, não oportuno, faça isso. Porque isso vai gerar transformação. Não recuperação, mas transformação. Transformação. Só manifesta o reino de Deus aqueles que entendem que já estão sendo transformados. Se você só é um recuperado, você não vai. Porque você vai viver a vida inteira tentando buscar coisas do passado, recuperar coisas. E o ditado popular que diz que águas passadas não rodam moinho. Já viu essa, né? É bem nova esse ditado. Mas é verdade. Passou, querido. Tempo novo do Senhor. Você tem que ver todo dia o tempo novo do Senhor, não passado. Não passado. E vão chegar dias assim como esses, que ninguém vai suportar mais. Vão sentir coceira nos ouvidos, não vão querer comer mais aquele passo, porque eu expliquei o que é isso aquele dia para vocês. Vão ficar incomodados com aquele bichinho, balançando a cabeça, não vai querer comer, e vão querer ouvir coisas que lhe agrade. É por isso que estamos aqui, fazendo um trabalho que Deus tem falado todos os dias para mim, aquele trabalho que Deus incumbiu a Jeremias. É fácil, óbvio que não é arrancar, é um trabalho de derribar, de destruir, de arruinar. Depois que faz essas 4 coisas, daí que ele vem edificar e plantar. Isso sim vai gerar transformação, porque fala de fundamento. E eu conversava com o irmão ontem, ele falou assim: cara, a maior dificuldade minha está tirar da Babilônia dentro de mim, uma Babilonia que está aqui, de anos. Eu brincava com o pastor Paulo, falando de dinossaurinho, né, Paulo? Tirar aquele dinossaurinho que está dentro. Mas tem que sair. Há um tempo novo de Deus. E Deus está todos os dias querendo gerar isso, uma transformação em nós. Você precisa experimentar isso de Deus, querida. Aí vai ser uma loucura, porque eles vão olhar para você: meu Deus, esse cara é um louco. Por muitos anos os evangélicos, eles passavam na rua, as pessoas, tinha até hoje não tem mais temor, porque falou qualquer coisa, qualquer um evangélico. Aí nós estamos aqui pregando, insistindo, fazendo esse trabalho, derribando algumas coisas, destruindo, para quê? Para dizer: não, você é um filho de Deus. Você não precisa de título para manifestar a glória de Deus onde está, no seu trabalho, onde você está. Você não precisa de cargos para você falar do amor de Jesus. Você não precisa, queridos, de cargos para você ir no hospital. Você não precisa. Só quando eu for um apóstolo eu vou. Não, você não precisa disso. Você só precisa ter o entendimento de você ser um filho de Deus e saber o porquê que Deus está te levando lá. O porquê. A transformação, queridos, ela não é numa denominação, não é numa sala de aula, ela não é numa sala de aula teológica, não é num culto de massagem na alma, não é, nem com entretenimento, nem com eventos, não é.
isso o mundo está cheio. O mundo, todos os dias, eles têm os entretenimentos, os eventos, as coisas para quanto mais deixar as pessoas envolvidas. Nós vamos aqui numa esquina, aqui tem um bar aqui que se passa ali, está lotado todo sábado à tarde. Tem uma banda ali fazendo um evento para alimentar aquelas pessoas que estão indo para o inferno, estão perdidos, ali estão usando drogas, estão bebendo, ali está rolando a prostituição. Então a transformação não vem nisso. As pessoas já estão saturadas também de evento. Tem gente que está morrendo e está esperando. Ele quer alguma coisa de Deus, porque alguém falou de Deus para ele. Então eu quero mais de Deus, mas ele parou, cessou. Nós não podemos nos acomodar, queridos. Como diz o Júdice, só de uma vida de um crente de domingo à noite, com aquela roupinha de crente domingo à noite, não se conforme só com isso. Tem mais de Deus para a sua vida. Tem muito mais de Deus para você fazer em outras vidas. E eu ouso dizer novamente aqui para você, há pessoas esperando uma palavra sua, não minha. A minha eu tenho as pessoas para falar, mas tem uma sua. E às vezes nós nos acovardamos ao ponto de dizer, mas, desculpa. Quanta desculpa. Amanhã, hoje não dá. Na real, queridos, realmente nós temos que ser transformados, porque se você não consegue fazer, é porque Deus não fez em você ainda. Aí Deus faz que nem o profeta, fala, leva lá na casa do oleiro de novo, vamos começar tudo de novo. E começar tudo de novo dói. O processo é bonito, né? De massagear e desmontar aquilo, mas dói. Mas se nós não estamos fazendo fora daqui, é porque a transformação não está aqui ainda. A transformação não aconteceu. E ela vai exigir, queridos, nesses dias, mudanças radicais de hábitos que carregamos anos da nossa vida. Isso é transformação. Essa é a transformação. Anos das nossas vidas carregando algumas coisas, alguns resquícios de religião, de denominações, tudo isso. Para gerar uma transformação, nós vamos ter que abrir mão disso. Nós temos um hábito de criar algo fora de nós. Criamos uma expectativa fora de nós. Temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, temos que fazer aquilo. Olha, tem gente morrendo, tem gente fazendo, está indo para o inferno. Mas aí gera uma frustração, porque aí as coisas não acontecem em nós. E nós queremos que aconteça fora de nós. Temos que ganhar o mundo, temos que ganhar o mundo, mas nem nós sabemos o que queremos da nossa vida. Por isso que eu falei que Deus, às vezes, quando Ele fala, eu te criei, eu te formei antes mesmo do ventre materno, e nem eu estou te entendendo. Esse eu estou abrindo, tá, irmão? Isso é uma parte minha, tá? Não está lá na Bíblia. É só um comentário extra bíblico, para ver se a gente consegue entender. Ele fala, eu te formei, eu te criei, mas eu não consigo entender às vezes você. Então nós começamos a criar essa expectativa, sabia? Olhamos fora. Meu Deus, quantos drogados, meu Deus, quantas prostitutas, quantas criancinhas morrendo na África, quantos homens indo para o inferno. Mas nós ficamos frustrados porque nós só falamos e nós não damos uma resposta para aquilo que Deus colocou em nós. Porque às vezes nos acovardamos, porque isso vai gerar em nós uma mudança radical, queridos. Vamos ter que sim abrir mão de algumas coisas nas nossas vidas. Sair correndo do meu emprego, da minha faculdade, não. Você vai ter que abrir a tua boca onde você está. Você vai ter que abrir a tua boca onde você está. Como um profeta lá. Como um profeta. Nós queremos mudar o mundo. Estamos inconformados com muitas coisas do sistema, meu Deus, questionamos tudo. Somos cheios de opiniões, críticas, achismos, falatórios e pouca prática. O reino de Deus não é de palavras, é de prática.
Porque tudo aquilo que Deus me dá, eu tenho que dar uma resposta. Porque Ele vai dizer, tudo aquilo que eu te dei, você não fez nada. Quanto mais eu conheço Deus, mais eu vou ser cobrado por aquilo que eu conheço de Deus. Que crise que dá na gente, né? Mas é uma crise gostosa, porque Deus faz assim, porque Ele quer ver os filhos crescerem, quer ver os filhos sendo transformados, mudados, crescendo, não ficar filhos imaturos, atrofiados, corpão grande, mas a cabecinha desse tamanho, mentalidade infantil ainda. Você é herdeiro, mas em nada difere do escravo. Por quê? Porque é menino ainda, porque é menina ainda, porque é criança ainda. Há coisas que você já tinha que estar vivendo muito tempo, querido. Mas nós dizemos amanhã, depois. Arrumamos sempre uma desculpa. Não somos transformados. E aí questionamos Deus, por que as coisas não estão acontecendo? Quando nós viramos só em falatórios, pouca prática, e dentro de nós não há mudança, então logo são palavras jogadas ao vento. Nós só falamos. Irmãos, nós precisamos de uma transformação urgente em nós. Em nós. Quando a gente começar a entender aquilo que Deus depositou, aquilo que Deus está fazendo em nós, aí você vai entender o que eu vou falar agora. Eu não sei se eu falo isso como um desabafo, mas antes eu compartilhar com vocês uma notícia que eu quero dar para vocês. A igreja histórica já passou, a moderna também. O que nós estamos vendo por aí é uma prática da igreja pós-moderna, sabia disso? Você está entendendo o que eu estou falando, não? Eu estou falando de transformar. Nós precisamos de mudança urgente. Eu estou fazendo alguns comentários para você entender. Mas a igreja que está hoje por aí, essa manifestação que você está vendo por aí de uma igreja pós-moderna, aonde há um discurso bonito, há palavras de autoajuda, palavras de bajulação, muitos conteúdos informativos, mas infelizmente sem prática nenhuma. E aquela frase famosa que nós ouvimos muito tempo, e você já ouviu, uma estrutura cheia de pessoas vazias. A igreja pós-moderna é isso, sabia? Que Bíblia, que nada, são livros de autoajuda. Nunca se vendeu tanto livro de autoajuda nesse tempo, sabia? Os crentes então compram tudo que é livro que fala que de autoajuda. Como enriquecer em 21 dias. Aí o cara compra aquele livro. Como você ganhar coisas em 10 dias. Como? Tudo isso é de autoajuda. Como você sair da fossa em 10 dias. Aí o cara também é autoajuda. Como você casar em 7 dias. Ô pai solteiro já fala, onde tem esse livro? Não tem, irmão. Vai sair ainda. Do jeito que está andando vai sair ainda esse livro. Então esse é assim, a manifestação da igreja pós-moderna hoje. Onde parou-se de anunciar as boas novas, parou-se de pregar o evangelho. Há anos atrás se pregava o evangelho. O pastor Paulo estava essa semana contando que ele ia para os cantos lá e pegar um violão, sair na rua e ficar tocando, né, pastor Paulo? Não tem mais isso, porque isso não dá ibope, queridos. Isso não enche igreja, mas isso enche os céus. Não é igreja, é céus. Não enche denominação. Por isso que as pessoas não fazem mais. É por isso que eu já falei um dia atrás para vocês, é por isso que nós não vimos mais aquele testemunho daquela mulher que foi uma prostituta, chega assim, eu era prostituta e Deus mudou a minha vida. Hoje sou uma missionária lá na África, você não vê mais. Eu louvo a Deus porque eu tenho uns testemunhos aqui de alguns meninos que estão por aqui, então dá para eu falar, tem uns caras aqui que, né? Eu vejo algumas mudanças, então eu posso falar, lá na igreja tem, a minha tem, você não tem. Eu falo, estou brincando, irmão.
É uma soberbinha, mas já caiu por terra. Amém? Então nós vemos todo esse discurso, não se prega o evangelho, não se manifesta, o reino de Deus não é pregado mais. De resgatar o perdido, de ide. O que nós estamos vendo da denominação é que vamos crescer, vamos gerar isso, vamos gerar aquilo. A igreja está, sabe o que a igreja virou, querido? Desculpa falar, a denominação, não a igreja. Um canil de cães. Onde os pastores lambem as feridas. Onde pastores estão lambendo feridas. Em vez de curar as feridas, estão lambendo a ferida. Então virou aquele canil. É canil, né? É um canil. Fica ali as pessoas lambendo ferida. E vai anos e passa anos. Eu chamo esse sistema de maldito, o sistema maldito da religião. É pesado, né, a gente falar, mas é um sistema maldito. Onde era para nós estarmos gerando nas pessoas o id, nós estamos gerando o fique. Eu não, né? Eu estou fora. Isso eu não quero para mim, não. Vai às nações, vai alcançar o perdido. As cidades esperando pela manifestação dos filhos, as ruas esperando pela manifestação dos filhos, mas não, fique. Venha para cá. Está aqui a mão de Deus. Aqui sim você cresce. É um corpo grande, mas a cabecinha de criança. Logo é um monstrinho. Quero dizer algo para você. E já falei e vou repetir. Eu não vou mais dar marcha para Jesus, porque ela nunca foi para Jesus. Até, aliás, vai algumas pessoas, eles vão com esse intuito, mas o problema é aquele sistema que está lá em cima, aqueles que estão por trás de tudo isso. Aonde eles vão mostrar o seu poder, dos seus trio elétricos, dos seus políticos, dos seus cantores gospel famosos. O meu desafio, eu diria para você, por que esses homens não se reúnem e vão à prefeitura e falam, me dá esse dinheiro que eu quero investir em saúde, em habitação, eu quero ajudar algumas pessoas. Sabe por que não? Porque não dá ibope. Não chama membros. Eu fiz o desabafo no Face ontem. Eu nem vi se alguém respondeu. É um desabafo. Isso não dá ibope mais. Pregar o evangelho simples, puro e verdadeiro não dá ibope mais. Então nós temos que fazer o que é algo para. Por isso que Paulo orientou a Timóteo isso. Vão chegar dias que eles não vão suportar a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo a sua própria cobiça. Pessoas que falam o que eu quero ouvir, que massageiam o meu ego, com palavras de autoajuda. Se quer prosperar, irmão, trabalhe. Trabalhe. Seja honesto. Esse dia eu vi uma postagem no Face, tem a parte boa, tem a parte ruim. A gente gasta muito tempo com ele, né? Mas também tem uma coisa boa. O cara falou, ganhei R$100 hoje. Quem já viu essa? E não é pirâmide. Eu não sei quem postou, né? O cara foi lá, comprou um cabo, comprou uma enxada, limpou, já recebe o retorno já é imediato. 50% já vem na hora. Limpou umas casas, já ganhou R$100. Falou, paguei R$50 da enxada e sobrou 50. Aí é só lucro, o cara falou. Hã? Enxadex, né? Enxadex, esse é Enxadex. Não é o Telex Free nada, irmão, não é uma pirâmide. O cara agora já estou ganhando dinheiro, investimento é certo. Quer prosperar, trabalhe. Trabalhe, você não precisa de livros de autoajuda. Vai ler a Bíblia, você vai saber o que é prosperar na Bíblia. Por isso que a nossa insistência nesses dias, fazendo quase um ano, é falar, leia a Bíblia, irmão, busque na palavra, olhe a palavra. Entre no teu quarto, não leia caras, leia a Bíblia. Delete lá, não sei como é que se faz com o Facebook, sei lá, dá um jeito nele e vai ler a Bíblia. O motivo de muitos hoje estarem fracos, eu não sei, é porque tem tempo o Facebook, mas não tem tempo para ler a Bíblia.
É verdade. É verdade. A Inês já postou lá, a irmã que canta, sai do Facebook, né? Depois você entra, sai do Facebook, irmão. É porque agora a moda é o Facebook, todo mundo no Facebook, sai do Facebook, querido. Alguma coisa está errada. Abra comigo lá em Romanos. Hoje emendei, né, irmãos? Isso é bom para quebrar um pouquinho dessa liturgia que nós criamos. Não foi Deus, nós criamos. Nós criamos umas coisinhas e depois para sair de nós isso aí é uma luta. E nós lutamos para, ai meu Deus. Já começamos com a liturgia, lemos um texto e já começamos, nós já tinha que começar cantando e chorando e dançando e, né? Romanos capítulo 12, isso eu prego muito lá na chácara. E hoje eu acordei com esse texto na cabeça, querido. Acordei com esse texto martelando assim. Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você sabe o que é um culto racional? Honras ao Senhor. Um culto racional é honras ao Senhor, fazer por dedicação e obediência. E por entendimento. Sabia? Nós se reunimos para isso. Honras ao Senhor, fazer algo a Deus por dedicação e obediência. Porque Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. Em todo tempo Ele é bom. O ruim somos nós. Deus é bom. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século. Algumas traduções não se amoldem ao padrão desse mundo. Sabe por quê? Porque você não é desse mundo. Agora, falou, eu sou ET. Não, você é um cidadão dos céus. Amém? Você é um cidadão do céu, amém, irmão? Vocês estão entendendo? Você não não vai se amoldar essas coisas desse mundo, porque tem gente que está construindo as coisas para ficar no mundo, nessa terra. Essas coisas vão passar tudo. O que tem a arder no seu coração, a transformação que tem que ser gerado no teu coração nesses dias é que você fala, estou aqui, eu estou preparando o lugar. Eu falei para os... Eu ia falar os músicos, mas adoradores, né? Não é os músicos, adoradores. Eu falei para eles. Quando a gente é transformado e conhece, está aqui cheio aqui nesse coração de Deus, você não está preocupado com essa terra. Você está preocupado em ir para o céu. Nossa, eu quero ir para o céu agora, estou tão novinho. Irmão, não sei quando você vai, fica tranquilo. Não sei quando você vai. Mas uma expectativa, né? Homens e mulheres, quando estão sendo mudados, gerados dentro dele a transformação, eles estão esperando os céus. Ninguém quer morrer, né? Mas, irmão, tem uma notícia ruim para dizer para você, você vai. Mais cedo ou mais tarde você vai, irmão. Mas você morrer com Jesus é a melhor coisa que tem na sua vida. A melhor coisa é você morrer com Jesus. Porque morrer sem Ele é terrível. Porque há um lugar preparado para aqueles que estão sem Jesus. Então, nós temos que fazer isso, gerando transformação para quê? Para os céus. E o meu e o teu trabalho, se mudar a nossa vida e mudar outras vidas, alcançar outras vidas. Eu não creio numa igreja que só fica egoísta. Só eu. Eu não creio só na salvação, querido, eu creio na manifestação do reino de Deus. Você pode até se conformar com a salvação, mas eu não me conformo só com salvação. Eu não me conformo mais só com salvação, por mais que aprendemos um pouco disso, de salvação. Mas a Bíblia diz do reino, nós temos que manifestar o reino. Jesus veio para você ser salvo e manifestar o reino, porque a terra espera isso. É levar a palavra para aqueles que estão perdidos. Eu creio na igreja evangelística também.
Mas eu não tenho chamado evangelístico. Não, você tem a palavra. Você tem a palavra, é só chegar e falar. Quanta gente esperando. Então não se amolde ao padrão desse mundo. Não se conforme. Eu nunca vi tanta pessoa se conformando, tantas denominações se conformando com o padrão desse mundo. O santo e o profano andam junto. Não se separa mais. Não tem mais essa separação. O mesmo cara que está lá no púlpito da igreja falando de algumas coisas de política, outro dia ele está no centro de macumba, outro dia ele está não sei aonde, outro dia ele está num prostíbulo. E muitos cedem o espaço. Então não se amoldem aos padrões desse mundo. Eu diria para você que quando você entrega a sua vida a Jesus, quando você o conhece verdadeiramente, quando você o busca, você se tornou ET, irmão. Pronto, agora foi uma loucura, não está na Bíblia, você também é um comentário meu, mas agora você é diferente. Algo isso tem que mudar em você. Agora você tem prazer de ler a palavra, agora eu tenho prazer de eu sou filho de Deus. Agora eu sou um filho de Deus, uma filha de Deus. E sai da frente, diabo, que eu sou filho de Deus. Não diga para o diabo, sai da frente que eu sou crente agora. Eu sou da denominação tal. Ele fala aqui, cara, você... Nem sei quem é você, ele dá uma bica em você ainda, irmão. Agora sai da minha frente que eu sou filho de Deus. Sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. Sai da minha frente. Não se amolde ao padrão do mundo, queridos. Eu falei na quinta, nós estamos aqui só de passagem, nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos aguardando a nova a pátria nossa, a celestial, não aqui. Não é aqui. Mas nós trabalhamos para ficar aqui. Pode ficar com as minhas coisas, para Jesus me levar, pode ficar com tudo para você. Não vou usar nada disso lá mesmo. Eu quero dizer algo para você, não tem como servir a dois senhores. Eu diria que não tem como servir a Mamon e a Deus. Não tem como. Você não pode servir, ou você agrada um, ou desagrada outro. E Apocalipse fala que você não pode, ou você nós somos quentes ou frio, porque se for morno, o Senhor diz que vai vomitar a gente da boca. Ou você é crente, você é frio, irmão. Ou se você é morno, vomitar te da minha boca. Há uma escolha para você fazer. Não tem como você viver uma vida com Deus mais ou menos. Tinha aquele ditado, né? O crente Raimundo, pé na igreja, um dia estamos lá, um dia estamos aqui. Não tem como. Não tem como um dia você quer coisa de Deus, outro não. Você não tem como. Você se lança uma vez nas coisas de Deus, ou você se lança de uma vez nas coisas do inferno. Porque a Bíblia diz, os mornos eu vou vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse fala disso. Então não se amolde aos padrões desse mundo. Você é diferente, querido. Você é diferente, querida, você é diferente. Aprove Deus colocar o reino dele dentro de você. Num vaso de barro, para que agora não seja sua, mas seja dele. E o que nós fazemos? Manifestamos a glória dele. Quando eu manifesto o reino. Ele continua dizendo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E você já ouviu essa palavra, chama-se metanoia, mudança. A mudança de mente. Tem que mudar aqui e aqui, não adianta mudar aqui e aqui não. Ou mudar aqui e aqui não. Eita, coração de pedra, já viu essa... Na política, coração de pedra. Não é só coração de pedra, é coração de pedra, cabeça dura, né? Ou nós mudamos a nossa forma de pensar, ou simplesmente corremos o risco de viver nessa terra e não manifestar o reino de Deus, ser um crente de domingo à noite, como eu falei agora há pouco, enquanto muitos estão indo de passos largos ao inferno. Essa é a minha responsabilidade, querido. É a minha e a sua, depois que nós conhecemos Jesus, depois que nós entregamos as nossas vidas para Ele, depois que nós convidamos Ele para entrar em nossas vidas, e nós falamos, Deus, eu estou entregando tudo a minha vida nas suas mãos. Aí você diz assim, agora é comigo. Ele fala, ele vai cuidar da sua vida, mas você tem que deixar Ele cuidar.
E as coisas vão mudar na sua vida. E essa mudança vai doer, ela vai transformar. Quando Jesus chega aqui, ela vai fazer alguma coisa aí dentro. Eu te garanto, depois que você entregou a sua vida a Jesus, você não é mais o mesmo, ou você é o mesmo ainda. Vem cá que a gente vai orar por você. Você já não é mais o mesmo. Tem alguém que está a mesma coisa ainda aí? Eu já guardei umas pedrinhas para a gente apedrejar, porque já está 20 anos, mudou, nós temos que apedrejar hoje. Para você ver os céus abertos, irmão. Ai, me apedreja ver os céus abertos. Oh, Jesus. Ai, você, Edu, então vem aqui que eu vou apedrejar você. Estou brincando. Vocês estão entendendo, irmão? Romanos capítulo 12. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mude a sua forma de pensar. Você não pensa como o mundo mais. Não se amolde ao padrão do mundo. Você é um cidadão do céu. Então você pensa com as coisas do céu. As coisas do céu, não é mais da terra. Se você ficar pensando com as coisas da terra, você não vê as coisas do céu. Não vê mesmo. Você fica... Não tem como, hora você querer... eu quero fazer umas coisinhas aqui, mas quero saber... Não tem, irmão. Desculpa, mas não tem. Você vai agradar um, desagradar o outro. E vice-versa. Eu creio que aqui não tem crente de domingo à noite. Amém? Repreenda esse espírito do crente domingo à noite, querido. Perdão, mas eu sei, de repente você falou assim, não, mas eu não vim quinta porque, né? Eu não sei se você sabe, tem uma chamada na entrada. Se você não deixa seu nome lá, teu nome não está arrolado nos céus. Então você precisa deixar seu nome. Eu vim, e o número de chamada tua é a medalha que você ganha. É verdade, estou brincando, é brincadeira, irmãos. Cara, onde que está essa chamada? Eu quero anotar, na saída você anota ali. Tá bom? Eu creio que aqui não tem esse crente assim. Eu creio que aqui tem filhos, não crentes domingo, mas filhos de Deus que vão manifestar o reino aonde eles estão. E às vezes nós falamos, eu preciso, para mim fazer algo, eu preciso de um cargo. Você não precisa de um cargo, você já tem onde você está, já tem uma responsabilidade na empresa onde você está. Né? Naquelas pessoas que passam pela sua vida todos os dias, você já tem uma responsabilidade de falar do amor de Deus para elas, de orar por elas, repreender o demônio que está nela. Orar porque ela está doente. Vou orar, você vai ser curado. E se ela não for, bom, é com Deus, é com você, irmão, só tem que orar. Daí você fala, falta de fé sua. Eu tive fé, eu orei por você. Você que não teve fé para ser curada. Então nós temos que transformar-vos pela renovação da vossa mente. Porque isso vai gerar o quê? Diz lá, continua aqui. Para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você entende que você é um filho, acaba-se as crises, você não fica. Mas não pode ser um filho mimado, tá, irmão? Ai, Deus esqueceu de mim. Ai, Deus não fala comigo. O filho, quando ele quer algo do pai, o que ele faz? Pai, me dá aí, me dá. Eu fazia isso, mas eu apanhava, eu não ganhava e apanhava, né? Eu não ganhava e apanhava, isso que era o triste. Tem uns que ganham, mas apanham, mas ganham, mas apanham. Mas eu não ganhava e apanhava. Mas você não fala assim para o pai? Pai. Eu preguei um dia aqui sobre chamar a atenção de Jesus. Chama, Deus, estou aqui nesse quarto aqui. Estou sentindo nada, fala comigo. Bate a janela, faz alguma coisa. Agita, Senhor, as águas paradas, agita na minha vida. Aí Deus fala, faz hora que eu estou aqui, para de gritar. Para de gritar. Eu não sou surdo. É verdade. Eu não sou surdo. Acho que eu estou brincando muito. Minha esposa olhou para mim e falou assim, você estava contando muito piada. Quando eu comecei a namorar com ela, eu contei piada, ela se apaixonou por mim. Isso eu esqueci de contar para vocês, né? Isso é um segredo aqui, ó. Agora ela já não volta mais. Então acaba as crises, acaba os medos. Então começamos a entender que por Ele e para Ele são todas as coisas. Então você vive uma vida de filho, sabia? Sabia disso?
Ontem eu conversava com um cara que ele está andando, pastor Paulo, andando com os caras, os judeus, mas eu gostei. Ele começou a falar uns negócios, eu achei legal, cara, isso é bom. Contar só um segredo para vocês, não se escandalize. Não vou contar, se não se escandalizar, melhor não. Aí daquele ser um dos meus pequeninos tropeçar aqui, ó, não vou não. Então você começa a entrar num tempo de crescimento e amadurecimento. Não adianta só crescer, tem que ter amadurecimento também, queridos. O que adianta ter uma igreja cheia de pessoas vazias, pessoas que, sem o entendimento do reino, sem o entendimento da palavra, vivendo no ambiente e todo mundo está indo para o inferno, ninguém faz nada. Onde há um egoísmo, onde as pessoas só estão cuidando dos seus próprios interesses. Engraçado que Jesus, ele deixou o trono dele de filho, a posição de filho, e desceu nessa terra, se fez como um homem. E nós muitas vezes não queremos descer da nossa posição, porque isso vai nos custar, custou para Jesus. A morte na cruz custou, e muito, o meu e o seu pecado, a minha e as suas transgressões. Custou. Não adianta, queridos, nós precisamos desses dias amadurecimento e crescimento. E como eu faço isso? Buscando em Deus. Buscando em Deus, filhos maduros. É tempo de buscar. Há uma nova estação dos céus, não do homem que está se movendo nessa noite. É no espiritual. E como é que eu vou entender isso? Está mudando. Mudou na minha. E eu sei que vai mudar na sua nessa noite. A sequidão passou. E só passa quando você entende a transformação aqui e aqui. Nunca diga para Deus sim aqui e não aqui, é sim, sim, ou não, não. A Bíblia diz que nós somos filhos. Mas se você não entende que é um filho, e que você tem uma herança, ela diz que se você não entende que você tem uma herança, você simplesmente é um menino que tem uma herança, mas de nada difere de um escravo. Porque não entende a transformação, aquilo que Deus está fazendo, uma nova vida. Sabe o que eu estou falando nessa noite? Que Romanos 12, uma nova vida. Tem um título que deve ser um homem de Deus colocou, porque esse resumo disso aqui é uma nova vida. Que a nossa vida mudou, nós não somos mais o mesmo. E nós somos loucos para a sociedade mesmo. Mas não bitolados. Não vivemos pela orientação humana, mas sim do Senhor. Não com orientação de homens, mas dos céus, da Bíblia. Aqui, ó, a nossa orientação, queridos. Por isso que há necessidade de, o tempo todo está falando, irmão, abra a Bíblia, leia ela em casa, não venha só ler aqui, querido. Medite nela, dia e noite. Guardei a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Isso é transformação aqui. É impossível você andar com Deus e você não conhecer Deus. Deus não fala comigo, abra a Bíblia que Ele fala com você. É difícil isso? Óbvio que não. Abre a Bíblia e começa a falar, Deus, fala comigo. Mas isso aqui é um livro arcaico, já passou, isso aqui é um pré-histórico. Não, queridos. A palavra de Deus ela é ontem, hoje e eternamente. Algumas coisas que aconteceram aqui, ela serve sim para o dia de hoje. São orientações para nós hoje. De como nós temos que viver, de exemplos de homens que passaram por dias difíceis, mas eles não retrocederam. Homens que viveram nessa terra sabendo que aqui não é deles, sabendo que eles são herdeiros de coisas maiores, não aqui nessa terra. Homens que não se apegaram com coisas dessa terra. Vai ali em cima, na esquina aqui em cima que tem aqui, e vai ver se está enterrado ali carros importados, apartamentos, coberturas. Não tem, queridos. Ali estão enterrados muitos homens que eles fizeram tanta coisa para eles, mas não fizeram nada para Deus. Estão enterrados ali, sonhos, projetos.
isso nós temos que experimentar essa transformação de mente. Quando nós experimentamos essa transformação de mente, entra no coração, daí as coisas estão conectadas. Aí há uma mudança. Aí nós não vivemos como um escravo, um menino por aí, mas sim como os filhos de Deus, sabendo que temos uma herança. Sabemos que há algo para nós e que não vivemos só nessa terra. Aí nós começamos a experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa e perfeita, agradar. Vontade de Deus. Motivos de muitas vezes estar em crises, em discussões, em medos, é porque você não entendeu. Você é um filho e uma filha de Deus. Não tenha medo. Não tenha medo de dizer, mas eu sou, com certeza eu sou assim, eu sou lavado, eu sou assim. Não deixa o diabo dizer que você não é mais, que não dá. Veja bem, não, eu sou. Eu sei quem eu sou em Deus. Você precisa saber quem você é em Deus, a identidade. Eu sou um cidadão dos céus. Você é uma cidadã do céu, um cidadão dos céus. Há uma herança te esperando nos céus, não aqui. Não trabalhe para as coisas dessa terra, trabalhe para as coisas do céu, querido. Que as coisas do céu, sim, vale a pena. Não ajunteis tesouro nessa terra, mas ajuntais tesouro nos céus. Vidas dos céus. Vidas. Não ajunte coisas aqui. Elas são passageiras. E elas passam e a frustração continua. Mas quando nós buscamos algo dos céus, a nossa alegria é eterna, querido. Passamos luta, dificuldade, glória a Deus. Está difícil, mas glória a Deus. Eu não consigo ver as coisas. Glória a Deus, a fé. Hebreus fala disso, fala da fé. A fé, o meu justo vive pela fé. Ele começa a olhar as coisas lá fora, não, está acontecendo, Deus está fazendo. E você vai se movendo. E você vai se movendo, você não fica parado, você se move. Você não pode ficar agradecendo, vida, azar, Deus esqueceu de mim. Ele não esqueceu, você levanta, vamos, ande. Permaneça firme, não retroceda. Foi a palavra de quinta, não retroceder. Não olhar para trás. Não olhar para trás. Eu quero te convidar nessa noite, querido, a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Mas a palavra não tem que terminar mais tarde. Não, nós não estamos presos no tempo. O tempo é de Deus. O que Deus mandou falar está aqui. E a minha pergunta nessa noite, querido, como algo para ativar na sua vida nessa noite e para desentulhar os poços que estão aí, está tudo cheio de lixo, de entulhos na sua vida. Como está o seu comportamento nesses dias? Como está o seu comportamento nesses dias? Como está o seu comportamento nesses dias? Soriama chorocô, toriama chorocô, toriama. Queria chamar que o pessoal do louvor venha cá, irmãos. Eu queria que você permanecesse com os olhos fechados, a cabeça. Não se amolde, querido, aos padrões desse mundo, porque você não é um cidadão dessa terra, você é um cidadão dos céus. Mude de mente, de pensamento. Experimente. Ou seja, capaz de experimentar. Busque. Soroma chorocô, toriama chorocô, toriama. Soroma chorocô, toriama. Nessa noite, queridos, eu quero dizer algo para você. Você está mudando a estação. A estação está mudando. A estação está mudando. O tempo de sequidão está passando na sua vida. O tempo de sequidão está passando na sua vida.
Como que você tem se comportado nesses dias? Com um menino. Se você se comportar como um menino, nada difere de um escravo. Mas se você se comportar nessa noite e começar a andar como um filho e uma filha de Deus nessa terra, as coisas vão sendo mudadas, as coisas vão sendo transformadas. Porque há um novo tempo na sua vida nessa noite, querido. Há um novo tempo nessa noite na sua vida. A estação nessa noite está mudando. Ela está mudando. Soromako Toriama, Shuroko Toriama. Ande como um filho e uma filha. Soroko Toriama, Shuroko Toriama. Soroko Toriama. A tua igreja nessa noite, Senhor, está aqui reunida. Há um clamor aqui neste lugar, a tua igreja, para que gere nessa noite o entendimento em nós, alguns filhos e filhas. Porque a terra está aguardando a manifestação dos filhos. Enquanto não entendemos, haver uma transformação em nossos corações, Senhor. Sobre essa transformação de entendermos quem nós somos. Pai, nós vamos viver em crise, nós não queremos. E eu sei que nessa noite a estação está mudando em vidas aqui. Não a estação do homem, mas a sua. O tempo de sequidão está passando. Sorama Shuroko Toriama. Ora baixo. Vem nessa noite neste lugar, Senhor. Enche vidas aqui, Senhor. Sorama Shuroko Toriaka Talama. Anseie nessa noite pelas coisas dos céus, querido, não pelas coisas da terra. As coisas da terra vão passar, mas as coisas do céu são eternas. E você não é um cidadão, uma cidadã dessa terra, mas é um cidadão dos céus. Você não é um crente e o evangélico, você é um filho de Deus. E o filho de Deus levanta a cabeça, pisa, anda firme por essa terra. Anseie nessa noite, querido. Anseie nessa noite. Anseie nessa noite. Se está com sede, anseie nessa noite. Anseie nessa noite. Eu quero água, Senhor. A estação está mudando nessa noite. A estação está mudando. Esperança viva. Suroma Shuroko Toriama. Sarama Shuroko Toriama, Shuroko Toriama. Ativa aqui, Senhor, nessa noite. Filhos e filhas do Senhor.